E aí, pessoal, tudo bem? Hoje temos DSS novo na área, hein? E agora nós vamos falar sobre percepção de risco. Poxa, mas o que é isso? Vamos saber um pouquinho mais? Percepção de risco é quase que um sexto sentido. Opa, não. Percepção de risco é prática, é conhecimento da atividade que você está fazendo. Então, se eu conheço bem a atividade que eu estou desempenhando, eu sei em que riscos eu estou envolvido. E quando eu falo de apurar a percepção de risco, ou seja, abrir os olhos, né? Olhar em volta. Quais são os riscos que eu tenho, que eu estou inserido, que eu estou sujeito nessa atividade? E se eu conheço o risco, eu sei como evitar que aquele acidente relacionado àquele risco aconteça. Então, quando a gente fala, poxa, o motorista estava sem percepção de risco, muitas vezes o motorista estava tão focado, vamos supor, né, na direção ali do caminhão, né, do conjunto, do CT, que ele não se atentou à presença de um terceiro fazendo ultrapassagem perigosa, uma ultrapassagem forçada. Então, ao não perceber a atitude do terceiro, ele não teve como ter uma atitude preventiva, que era facilitar a ultrapassagem do terceiro, né, diminuindo a velocidade, muitas vezes, inclusive, olhando à frente, vindo que vinha um outro caminhão em sentido contrário e tendo, inclusive, que acessar o acostamento para evitar que aquele acidente acontecesse. E muitas vezes a gente vê que essa percepção de risco ou ela não existe, ou ela acontece um pouquinho tardiamente. Então, quando a gente fala apure a sua percepção de risco, ou seja, esteja ligado 100% naquela tarefa que você está realizando e sempre com uma visão ampla do cenário. Olhe em volta, olhe sempre os seus retrovisores, olhe sempre o seu conjunto inteiro, né? Durante o seu checklist diário, durante a sua volta olímpica de manhã. Qual é o risco que eu estou inserido ali na direção do caminhão-tanque? Então, sabendo disso, eu tenho que saber que o meu caminhão ele tem que estar limpo, ele tem que estar livre de vazamentos, né? Ele não pode estar com o pneu descalibrado, eu tenho que estar com todos os meus extintores em condição. Então, sabendo disso, eu vou fazer as avaliações pertinentes àquela atividade. Percepção de risco, gente, é prática. Como eu disse, é conhecimento. É ganho com o tempo? Sim, é ganho com o tempo. Mas precisa ter aquela vontade de ver além, inclusive de se adiantar ao perigo. Poxa, com o tempo eu sei que naquela curva lá as pessoas costumam invadir a minha faixa de rolamento, porque elas vêm em uma velocidade incompatível. Então, sabendo disso, a minha percepção de risco, o meu conhecimento me diz para eu já entrar numa velocidade mais baixa, mais compatível ao trecho. Olha, percepção de risco. Se eu sei que naquela via eu tenho a ocorrência de muitos buracos ou que naquele trecho eu tenho um acesso lateral, eu tenho uma entrada e saída de veículos, eu já tenho que fazer minha autoavaliação, que está muito envolvida na percepção de risco. Sabendo disso, eu vou usar ali o meu feeling, né, para saber que naquele ponto eu tenho que diminuir a velocidade, eu tenho que estar mais atento à presença de usuários vulneráveis. Então, percepção de risco é o que move o procedimento de segurança, é o que move a autoavaliação de segurança. É você ter aquele feeling mesmo, é quase que um sexto sentido feminino, mas que é aplicado a todo mundo, tá? Então, a gente conta que realmente vocês desenvolvam essa área, desenvolvam e apurem a sua percepção de risco. Estejam inseridos na tarefa que estão realizando e conheçam ela minuciosamente, tá bom? E é para isso que a gente faz treinamentos regulares e a gente espera que vocês aprendam e se desenvolvam cada vez mais, tá bom? Até a próxima, espero ter ajudado um pouquinho mais vocês. Tchau, tchau!